Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Galera, a seleção foi eliminada pela Noruega por 2-1, foi um verdadeiro vexame. Bom, vamos fazer uma reação ao jogo aberto com Renata Fan, que vai analisar de perto como foi essa derrota. E já deixa seu like para fortalecer, galera, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E confere os créditos na descrição. Sem mais demora, vamos direto pro corte, galera. Olá, bom dia! Hoje não tem muita risadinha, não tem alegria, não tem felicidade, mas tem sim decepção, frustração, tristeza. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo no tempo normal, com o brilho, a estrela e a eficiência de Haaland. O cara não perdoou. E o Brasil não teve forças para reagir, Neymar descontou de pênalti, mas é um jogo de oitavas de final, uma partida em que o Brasil deixa dúvidas, incertezas e terá de recomeçar. Bom, aqui comigo para repartir todo esse sentimento negativo, a mesa já não está mais verde e amarela, não está normal ainda também, mas Ronaldão, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando o assunto é Brasil fora da Copa e lá se foi mais uma chance do hexacampeonato? Bom dia. Bom dia, menina Renata. A palavra é reformulação. Acho que é o momento de reformulação. E com essa mesa, temos que limpar essa mesa. Depois de muita festa, né? Acabou a festa, temos que recomeçar. Recomeçar a reformulação. Podemos escolher mudanças. Podemos escolher qualquer palavra aí. Esse é o sentimento do brasileiro hoje, que essa reformulação tem que ser para ontem, né? Everton Guimarães, mais uma vez aqui no estúdio com a gente. Era para ser festa, era para repercutir uma sequência do Brasil na Copa e não aconteceu. Bom dia. Bom dia para quem? Bom dia para quem? Vocês estão falando de recomeçar. Tem uma música que eu adoro, do Barão Vermelho, do Roberto Frejá, meu líder máximo e supremo, chamada Amor para Recomeçar. Agora não tem amor mais não, agora vai ter que ser no terror, porque no amor não funcionou. Não funcionou. Já tô avisando, tô no veneno. No veneno. Já perguntei a Renata aqui, já me autorizou a falar algumas coisas aqui. Hoje o sentimento tem que ser espontâneo, genuíno. E é difícil ter um sentimento bacana, de aceitação, de conformidade, quando o Brasil, o maior gigante em Copas, é eliminado. Doutor Marco Aurélio Cunha, aquele bom dia, hoje diferente, para baixo. Bom dia, Renata. Foi uma pena. A sensação que eu tenho é de profunda tristeza, porque no futebol já vivi isso anos a fio, ganhar e perder. Era um jogo que dava para ganhar, o jogo estava na mão, era só fazer as jogadas ali, oportunidades que tiveram, criar e jogar e fazer o gol. O Brasil perdeu chances incríveis, nem vou falar de pênalti, que perder pênalti de Copa do Mundo é muito duro. Mas teve chance de fazer o resultado. E aí o jogo vai ficando ruim, eu já vi acontecer isso, o jogo vai ficando ruim, você fala, e daqui a pouco, chegou. Cicinho, nós conversamos muito, eu tenho curiosidade, sempre pergunto sobre o que é estar numa Copa do Mundo, e você teve essa experiência em 2006, e naquela época o Brasil foi eliminado pela França, que só evoluiu, virou uma seleção ainda mais forte do que já era. E você viveu a saída de uma Copa, o voltar para o hotel, fazer as bagagens, deixar uma competição tão sonhada. E é esse sentimento, um sentimento de que não fomos bem. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, amigos. Exatamente. E para quem vivenciou isso, é como você perdeu uma pessoa da família. É uma dor, assim, irreparável. Ainda mais sabendo que você poderia ter dado uma pancadinha no Zidane para dar uma parada nele e isso não aconteceu. Aí fica, por que eu não fiz? Talvez esse seja o sentimento dos jogadores brasileiros. Por que não tiveram um pouquinho mais de atitude? Chico Garcia, você que tem uma reconhecida habilidade com as palavras, que é um cara que sabe traduzir sentimentos em discursos, só que hoje tá difícil ser criativo, encontrar uma explicação.
Qual foi o motivo? Por que o Brasil não converteu o pênalti? Por que o Brasil não reagiu? Enfim, perguntas que vão ficar na nossa cabeça por muito tempo. Bom dia. Bom dia, Rê. Bom dia a todos. É dolorido demais, porque a gente, além de jornalistas aqui, comentaristas, somos torcedores, né? Então a gente estava torcendo pelo Brasil e a gente está tentando até agora entender, porque perder é do jogo. Perder faz parte, o futebol permite que você ganhe e perca o empate. Agora, o problema é a maneira. A maneira me incomodou demais. O que eu vi no segundo tempo não foi o Brasil que me forjou torcedor, que me fez acompanhar 3 finais em 3 Copas seguidas. Aquela seleção que ganhou essa casca toda não parecia estar em campo. Se é a Copa dos protagonistas, os nossos desapareceram ontem, inclusive o treinador. Agora, Edu Dracena, quero falar especificamente, para começo de conversa, de uma figura da zaga brasileira, o Gabriel Magalhães. Ele veio de uma derrota na Champions League, ganhou a Premier League, que é um campeonato de regularidade longo, e na Copa parece que sentiu demais. Ele tinha um embate com o Haaland direto lá na Inglaterra, lá na Europa, e ontem acabou sucumbindo para esse gigante norueguês que fez a diferença. Bom dia. Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. Meu sentimento, vou falar aqui, é de raiva. É de raiva porque deixou muito a desejar a nossa seleção brasileira. A expectativa era muito alta em cima desse time, mas infelizmente isso não aconteceu. Agora, com relação ao Gabriel Magalhães, ele perdeu praticamente todas as jogadas pro Haaland. O Haaland ia no corpo dele, o Haaland ganhava a frente dele. E no gol, eu não vou falar falha, mas ele errou. Errou no posicionamento porque ele deixou o atacante atrás dele. E quando você não vê onde que ele está, você acaba perdendo a noção do espaço. E ele acabou perdendo, e o Haaland veio e atropelou ele no tempo de bola. E agora no segundo gol também, que tranquilidade. Dominou, levantou a cabeça, pediu alguma coisa pra comer e tal, pra depois chutar, e ninguém deu uma chegadinha. Avisou o churrasqueiro. Eu vou chutar, hein? Trocou a perna. Conseguiu colocar na perna que ele considerou ali a melhor pra fazer o gol e fez. Infelizmente, faltou muita atitude pra seleção brasileira. Enfim, mata, como diria o Chico, é isso, né? Porque mata-mata, você tem uma chance, é ida e volta. Não tem volta. Na Copa, é mata, é uma única vez e o Brasil está fora. Já, mais notícias lá dos Estados Unidos. Aguentem o Capelanes lá. Preparem o nome da seleção brasileira. Teve Flamengo em campo, amistoso internacional em Portugal, diante do River Plate, empate em 2-2. O Flamengo vai jogar outra vez, inclusive, você vai acompanhar ao vivo na Band e nós vamos mostrar como foi essa partida. O Flamengo ficou no empate em 2-2 com o River Plate nesta sexta-feira aqui no estádio do Algarve, em Portugal, em amistoso de preparação durante a pausa da temporada. O rubro-negro saiu atrás do placar após um erro na saída de bola, mas reagiu rapidamente e virou o jogo ainda no primeiro tempo com gols de Samuel Lino e Bruno Henrique. No entanto, antes do intervalo, Driussi voltou a marcar para os argentinos e decretou o empate em 2-2. Na etapa final, os dois técnicos promoveram várias mudanças e o placar permaneceu inalterado. Agora, o Flamengo segue sua preparação em Portugal e volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Lausanne Sport da Suíça, em mais um amistoso do torneio Algarve. A partida será mais uma oportunidade para o técnico Leonardo Jardim ajustar a equipe antes da retomada oficial da temporada do Flamengo. Acho que foi um contexto, acho que um bom jogo de treino entre duas grandes equipas. Nós conseguimos na primeira parte com certeza ser mais fortes do que o adversário, criamos muito mais situações. Seleção brasileira. Felipe Killing, hoje, antes das 6 da manhã, tocou meu despertador e eu não queria sair da cama. A primeira coisa que me veio na cabeça foi: estamos fora, a Copa acabou para o Brasil, não fizemos a nossa parte, saímos precocemente e temos que encarar as consequências. Killing, é muito bacana saber que vocês estão fazendo um grande trabalho, torcendo, trabalhando, acompanhando a seleção brasileira, buscando notícias, apurando informações.
informações e agora o Brasil vai ter que buscar um novo caminho e apurar um outro jeito de jogar com protagonistas diferentes. Que coisa, hein? Para você, aquele bom dia especial de sempre. Tudo bom, Renata? Bom dia para lá de especial para você, para todo mundo que está aí no programa, todos que nos acompanham. É um dia triste para o Brasil, a gente caiu mais uma vez diante de uma seleção europeia, é a 6ª vez consecutiva, e caímos para uma seleção que não disputava uma Copa do Mundo há 28 anos, que não tem o mesmo peso histórico de outras seleções que eliminaram a gente, como por exemplo a Alemanha e a França. Um Brasil que entregou a bola para a Noruega, teve pouco mais de 30% de posse diante de uma Noruega que está na 2ª prateleira europeia, talvez a 3ª, que tem jogadores que atuam em times da 2ª divisão da Inglaterra, por exemplo. Claro, tirando o Haaland e o Odegaard, né, que jogam no City, no Arsenal, ou talvez o Sorloth no Atlético de Madrid, mas na reserva. São atletas que atuam em times pequenos ou médios do futebol europeu. E é uma pena a maneira como o Brasil caiu. Bom, qual que é a agenda da seleção hoje? Folga, né? Os jogadores estão com a família, estão aproveitando esse dia triste, essa segunda-feira melancólica, chovendo por aqui, tempo fechado, um dia carrancudo. E aí amanhã a CBF divulgou que tem um avião fretado para aqueles que querem retornar ao país, mas cada um fica livre para fazer o que quiser. Quem quiser volta para o Brasil, quem quiser já emenda férias para outro lugar do planeta. E uma campanha muito ruim da seleção brasileira, a pior campanha desde 66. Claro que a gente fica triste com a eliminação, mas quem acompanhou o ciclo da Copa do Mundo não pode ficar surpreso. Foi um ciclo muito bagunçado, primeiro com o Ramon Menezes, aí depois teve o Diniz, o Dorival, e o Ancelotti assume há mais de um ano. Um ano à frente da seleção brasileira, o Ancelotti sofreu sim com muitos problemas de lesões, mas também não conseguiu dar uma identidade, um padrão de jogo para esse time. E durante a Copa do Mundo o Brasil evoluiu, mas evoluiu pouco. Na primeira partida diante do Marrocos, a gente falou aqui, né, como teve uma diferença no primeiro tempo entre uma seleção já bem treinada, com cara de time de Copa do Mundo, e um Brasil que tentava se encontrar, que entrou na Copa do Mundo com uma linha defensiva que nunca tinha jogado junto, né? Então também alguns questionamentos sobre o trabalho do Ancelotti, porque o Brasil esperou mais de um ano o Ancelotti, inclusive esperando o contrato dele com o Real Madrid terminar, justamente porque a gente esperava que o Ancelotti iria colocar o Brasil mais uma vez entre os protagonistas. Ele foi contratado para partidas decisivas, por mata-mata, não para a fase de grupos, né? Liderar a fase de grupos não chega a ser um grande feito, mas aí tomou decisões questionáveis durante o ciclo e também durante a partida de ontem. A gente preparou uma matéria contando um pouquinho do jogo triste e da eliminação precoce, o adeus do Brasil na Copa do Mundo. Vamos assistir. A eliminação do Brasil nas oitavas de final é um fracasso. Um fracasso pelo tamanho da seleção, pelo peso da camisa, pela expectativa criada com a chegada de Carlo Ancelotti e principalmente pelo futebol apresentado durante a Copa. Carlo Ancelotti assumiu o Brasil com a missão de recolocar o time no topo do futebol mundial. A seleção foi eliminada sem conseguir fazer isso. E depois de mais de um ano de trabalho, não há um time com uma identidade clara, um padrão de jogo definido e a evolução que se esperava de um técnico 5 vezes campeão da Liga dos Campeões. O Brasil volta para casa cedo demais. O equipe até agora fez não um mundial espetacular, mas um bom mundial. E eu acho que também no jogo de hoje se podia merecer ganhar o jogo. A análise contrasta com uma campanha em que a seleção nunca conseguiu convencer. Sempre peço desculpa à nossa torcida que acreditou em nós mais uma vez e dessa vez não foi possível, mas como eu falei nas outras entrevistas, não vou desistir de tentar botar o Brasil no topo de volta. A oportunidade de mudar a história apareceu logo no início. Matheus Cunha sofreu pênalti. Vini Júnior pegou a bola, mas entregou para Bruno Guimarães. Uma decisão da comissão técnica. Fizemos uma estatística de um ano. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensávamos que era o melhor no campo. Na cobrança, Bruno bateu mal. Partiu pra bola, deu a paradinha, bateu! Nunca fui vaidoso em querer a artilharia, em querer ser o melhor da competição. Eu jogo pela equipe e o momento correto era o Bruno bater e infelizmente ele errou. Depois disso, o Brasil voltou a mostrar o mesmo futebol da campanha. Muito esforço
pouca criatividade. Nenhuma imposição sobre o adversário. Quando conseguiu criar, desperdiçou. No segundo tempo, o Endrick perdeu a chance mais clara da seleção. Inacreditável. Durante toda a semana, a preocupação brasileira teve nome: Haaland. O atacante passou boa parte da partida apagado. Mas jogador decisivo não precisa tocar muitas vezes na bola. Precisa aproveitar as oportunidades. Aos 34 minutos, segundo tempo, subiu mais alto que a defesa brasileira e abriu o placar. 11 minutos depois, recebeu com espaço na entrada da área e bateu firme no canto. 2 finalizações, 2 gols. Foi tudo que a Noruega precisava. Neymar ainda diminuiu de pênalti nos acréscimos. O gol já não mudava o destino da partida. Nós tínhamos um jogo que poderíamos ter vencido e não aconteceu. Então, tudo que possa ser falado pode surgir como desculpa e não é esse o ponto, assim. É assumir a responsabilidade com muita tristeza. Antes de tudo, sobre como me sinto-me muito bem depois de marcar 2 gols contra o Brasil e vencer por 2-1. Quanto ao que isso significa para a Noruega, acredito que estamos mudando a mentalidade do país. Fomos ganhando personalidade e confiança ao longo do tempo no futebol. Desde 2006, todas as eliminações brasileiras em Copas do Mundo aconteceram diante de seleções europeias. Desta vez, contra uma Noruega que jamais esteve entre as grandes potências do futebol mundial. Uma equipe organizada, disciplinada e eficiente. O suficiente para eliminar um Brasil que passou 5 jogos procurando um futebol que nunca encontrou. É um pouco difícil deixar uma mensagem para o Brasil nesse momento, mas vocês merecem estar nas finais. Vocês merecem a glória porque são o país do futebol. Quando eu era jovem, a primeira coisa que vinha à cabeça era o Brasil e todas as suas superestrelas. Então, até hoje, ver o Neymar, o Vini e todos os outros jogadores é algo meio surreal, porque você quer jogar contra os melhores. No fim das contas, vocês merecem ganhar a Copa do Mundo de vez em quando. É óbvio que ainda estamos juntando os cacos ali, todo mundo muito triste, frustrado. Por outro lado, a gente não pode invalidar o nível de comprometimento, de profissionalismo deles do primeiro ao último dia. Una derrota é o empiezo de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando. Não é a fim, é princípio de novo ciclo. Tá aí, Kylian, um resumo muito bem feito, mas trágico, difícil de aceitar e que coloca em xeque a seleção brasileira, não apenas agora, mas até na sequência do trabalho que já está confirmado com o Carlo Ancelotti. Kylian, falando em trabalho, sei que não para por aí, muitas coberturas, muitos detalhes e a gente se encontra amanhã mais uma vez no Jogo Aberto. Muito obrigada por essa matéria tão abrangente. Eu que agradeço sempre, viu, Renato, o carinho e a oportunidade de estar sempre aqui contigo. Beijo e até amanhã. Beijo. Você é nosso em qualquer Copa, em qualquer campeonato, viu? É isso. Bom, já quero falar com vocês, porque eu hoje ainda estou absorvendo o impacto. Não é o fato só do Brasil ter sido eliminado da Copa do Mundo, é como foi a postura adotada, as mudanças feitas no time. Elogiamos tanto o Ancelotti diante do Japão, porque ele fez o diferente e conseguiu o resultado. E contra a Noruega, o tiro saiu pela culatra, enfim. Você sabia que pode ganhar a camisa oficial? Ai, gente. Ancelotti fala, inclusive, sobre recomeço. Eu acho que também no jogo de hoje se podia merecer ganhar o jogo. E quando passa momento assim, tu tens que pensar que uma derrota é o empiezo de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando. Encontrar novas ideias. Eu creio que não é a fim, é princípio de novo ciclo esta derrota. Aquele momento no campo, o melhor a tirar o pênalti é Neymar, depois Igor Thiago, depois Rafinha e depois Rafinha era Bruno Guimarães e depois Bruno Guimarães era Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensávamos que era o melhor no campo. O futebol é assim, o deporte é assim. A vezes tu tens que manejar a tristeza de uma derrota e
estou bastante acostumbrado a isso. Vamos a manejar esta derrota com o novo impulso no trabalho e na avaliação dos jogadores. Agora, cada um de vocês vai mandar um recado para o Ancelotti, o que vocês gostariam de falar diretamente para ele. Usem o programa, a televisão ao vivo. Edu, você começa, capitão, de capitão para treinador. Sim, eu acho que agora começa o trabalho do Ancelotti. Por mais que ele já esteja no Brasil há mais de um ano, a gente sabe que ele trocou o carro, né, com o pneu do carro andando, então isso é muito difícil. Mas só que esperávamos nele uma coisa que a gente tinha expectativa, né, Chico? Que uma melhora da seleção brasileira, o jogo bem jogado, né, com intensidade, bem taticamente distribuído dentro do campo, e infelizmente a gente não conseguiu ver. Agora, a partir desse ponto, agora começando o início, tem que fazer uma renovação, um novo ciclo, jogadores com vontade de vestir a camisa da seleção brasileira, uma coisa que a gente sempre pediu assim, ó, tirar o ego, a vaidade, tirar tudo de lado e jogar em prol da seleção brasileira, coisa que a gente não estava vendo. Então são coisas que você pega em outras seleções, tem isso. Como seleções menores que a nossa conseguem jogar, conseguem performar, conseguem marcar. Então na seleção brasileira os jogadores não conseguem. Ontem foi nítido, a gente não conseguiu nem roubar a bola da equipe noruega. Então isso muito também na questão da atitude dos jogadores dentro de campo. Cicinho. Renata, eu vou dar um recado porque é difícil você direcionar um jogador, mas aos jogadores e também, né, em geral, a nova geração. Seleção brasileira precisa ter ambição. Tá? Precisa ter ambição. Eu vim de uma geração, talvez seja por isso que o Cafu tenha se tornado o maior lateral direito do mundo, né? Do Brasil. Por tantos laterais que tinha na sombra dele, porque se ele vacilasse, os caras iam engolir ele. Entendeu? Então, talvez tenha sido por isso, porque todos os jogadores tinham ambição para vestir a camisa da seleção brasileira. No momento como esse, nós estamos falando que o maior artilheiro da seleção brasileira, numa edição de Copa do Mundo, foi Ademir Menezes, se eu não me engano, em 1950, com 9 gols, depois seguido do Ronaldo em 2002. Não é possível que num jogo desse o cara não tenha ambição para bater um pênalti, sendo o artilheiro da seleção brasileira, para quebrar recordes. Então, assim, você precisa ter ambição para ir para a seleção brasileira. É aquele momento, nós batemos na tecla aqui, como que faz para ganhar da Noruega, para não ser surpreendido, não deixa a bola chegar no Haaland. Cara, não é possível que você, na marcação, você não dê aquele algo a mais. Então, seleção brasileira é isso, Copa do Mundo é o algo a mais, é não se arrepender depois, porque não deu um carrinho, porque... Aí ficam falando do Neymar, o Neymar entrou nervoso. É isso que precisa a seleção brasileira, indignação, querer ganhar, e parece que nós perdemos, parece que nós acostumamos a perder. Então, a geração que vem agora tem a ambição de vestir a camisa da seleção brasileira, porque ontem a aceitação foi assim absurdo, e isso que deixa a indignação do torcedor. Ronaldão, eu quero a sua opinião agora e o seu recado para o Ancelotti, para os jogadores, para quem estava lá. Pro Ancelotti é o começo da era dele, né? Ele passou pela primeira Copa do Mundo, já percebeu, e agora ele vai ter um peso maior. Porque eu acho que na história do futebol brasileiro, acho que nunca se ficou tanto tempo sem um título da seleção brasileira da Copa do Mundo. Se não me engano, a próxima Copa vai bater quase 28 anos. É uma geração que está passando pelo futebol aí, que não ganhou nada praticamente. Uma Copa América que dá para comemorar aí. Não sei se pode comemorar isso ou não. Eu comemorei quando estive e fui como terceiro goleiro. Agora, o que a gente tem que ver porque nós não tivemos atitude, nós não tivemos pegada, nós não tivemos aquele sangue no olho que é o comum do brasileiro, né? Aquela carga emocional que vai. Acho que só o Neymar entrou que ele perdeu a cabeça que falou, peraí, tô jogando do lado de robô aqui, então... Isso você vai ter que captar e ele vai ter que captar também. Na sua nova comissão, na sua nova estratégia para o futebol, ele vai ter que começar a viajar mais, porque já que ele já é o homem da próxima Copa, que já está consagrado ali, Ancelotti, você vai ter que viajar mais, procurar mais quem está mais próximo à Copa, quem está 100% jogando, né? Porque nós levamos um goleiro que ficou 2 meses parado, nós levamos o Neymar que estava machucado e depois perdemos algumas peças. Tudo isso tem que ser, no mínimo, gerenciado de uma forma em que ele tenha no banco esse olhar para fazer as mudanças. Ele não teve praticamente. Eu tinha o Bruno Guimarães que bateu o pênalti, né? Parabéns, viu? A família está embaixo. Lembrando que
era ele mesmo o cara daquele momento? A gente pode questionar o Vini Júnior, que era pra pegar essa bola e falar, opa, chamar o jogo pra ele? Seria o momento dele fazer isso sim também. Mas ele tinha esse comando vindo do vestiário. Então são coisas que o Ancelotti vai ter que, sabendo e ciente que a carga vai ser colocada em cima dele, será maior, ele vai ter que ter respostas rápidas, diferente como foi esse ano pra ele, que foi a primeira dele. Ele teve um aprendizado. A próxima carga será maior ainda, porque ele vai ter que trazer o título pro Brasil, porque vai completar 28 anos sem um título como esse. Pois é. Marco Aurélio Cunha, eu quero a sua opinião também, quero o seu desabafo pro Ancelotti, o que faltou pro Brasil vencer a Noruega, não apenas em termos de placar, mas em termos de postura. Eu tenho muito cuidado para falar com postura, porque eu acho que nenhum jogador entra em campo para perder ou para não dar o máximo de si. Eu acho que a nossa forma de jogar, muito reativa, atrapalhou um pouco o que é o futebol brasileiro. Nós ficamos muito tempo sem a bola, a proporção é 60, 30 e 10% dessas bolas que não são de ninguém, vamos dizer assim. É pouco para o futebol brasileiro que dita ritmo. Nós temos jogadores para ditar o ritmo. Como nós tínhamos um meio-campo lento, né, então eles esperaram, com postura de espera, para tomar a bola e sair no contra-ataque com o Vini, com o Matheus Cunha. E deu certo. O que não deu certo foi que eles não realizaram os gols. Nós perdemos gols incríveis, né? A bola o Casemiro podia ter passado para trás, a bola atravessou, a bola do Endrick, o pênalti perdido. Então, na Copa do Mundo, o gol é absolutamente necessário para mudar uma partida inteira. E mudou a partir do gol do Haaland, que nós estávamos bem no jogo no primeiro tempo. Segundo tempo diminuiu a intensidade, diminuiu o ritmo. Agora, uma coisa eu quero dizer, nós perdemos o jogo quando o Ancelotti fez aquilo que todo mundo queria. Colocar o Neymar, colocar o Endrick. E o futebol não é assim. Ou você coloca esses caras logo no começo do jogo, tem estrutura para suportar, tem tática para suportar, ou não coloca, porque obviamente você vê que a hora que saíram alguns jogadores do meio campo, o Brasil perdeu completamente o ritmo do jogo. E o talento em si poderia ter resolvido com o Endrick, resolveu o gol do Neymar, um pênalti bem batido, mas não é suficiente. Eu acho que demorou para pôr o Endrick, demorou para pôr o Neymar, não nessa partida, nas anteriores. Que coisa. Chico Garcia, sua vez. Eu acho que a gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? E o Ancelotti era um estreante em Copas do Mundo. Eu espero que ele tenha aprendido algumas coisas, porque eu elogiei tanto ele depois do jogo contra o Japão, porque ali o Brasil sai de um resultado adverso, mas no segundo tempo você via que a gente ia empatar. E ele usou uma estratégia que foi muito eficiente. Ele pesou a área, ele colocou mais atacantes, ele bota o Endrick lá por um lado, abre o Vinícius mais para a esquerda, o Martinelli por dentro, funcionou. E quando termina o jogo, a gente sai com um sentimento de orgulho, do tipo assim, fizemos por merecer. Nós realmente vencemos e com mexidas do nosso técnico. Pois contra a Noruega foi completamente diferente. Primeiro porque ele adota o mesmo sistema que deu certo contra o Japão num cenário muito específico, em que a gente encurralou o adversário no segundo tempo precisando virar o jogo. Ele começa o jogo sem meio campo, de uma ideia que ele tinha reconsiderado, colocando o Paquetá por ali, e a gente tinha um pouquinho mais de estrutura. E onde a gente perdeu o jogo? No meio campo. Me incomodou demais a maneira como o Brasil jogou, e aí eu tô com o Marco Aurélio no sentido reativo, porque eu sei que o Ancelotti joga dessa maneira, mas quando tá 0-0, você vai entregar a bola para a Noruega, que ok, é um bom time, mas não é uma campeã do mundo, não tem a tradição que nós temos, e embora tenha um alienígena lá, um ET, um extraterrestre, um jogador diferente, não é uma seleção em que a gente possa se encurralar. O Brasil se encurralou. O Brasil entregou a bola para a Noruega e deixou eles trocarem passes à frente da área. O Brasil não mordeu, o Brasil não competiu. E eu preciso cobrar do treinador também essa postura. Eu cobro dos jogadores, mas me pareceu uma estratégia completamente equivocada. Quando eu precisei do treinador, como ele foi competente contra o Japão, para que ele mudasse o jogo, ele simplesmente tira o Ryan, que estava fazendo uma marcação muito boa pelos lados do campo, e aí em contrapartida o técnico norueguês faz o quê? Muda os lados do campo e começa a pressionar mais o Brasil. Então ele não enxergou o jogo, ele não fez as trocas devidas, ele fez o que todo mundo queria e tal, o Endrick e o Neymar, mas talvez em momentos inoportunos. Porque eu não posso condenar também ele colocar o Neymar aos 22 do segundo tempo, porque ele teria que ter colocado antes. Ele nunca convocou o Neymar antes da Copa. E ele leva o Neymar para a Copa por ser o Neymar. E o Neymar chegou lesionado.
Então não tem muito o que fazer. Eu vou cobrar do Ancelotti que ele escale mais o Neymar. O Neymar não se ajudou também, e também não é culpa dele, mas ele chegou machucado. Então ele também não conseguiu nos ajudar. Nós não tivemos estratégia eficiente, os nossos protagonistas se omitiram, e tem mais um erro que é da comissão técnica. O Vinícius Júnior, que era o nosso protagonista até então, ele não pode ser o quinto na hierarquia para bater um pênalti. Quem é que bate pênalti na Inglaterra? Quem é que bate o pênalti na Argentina? Quem é que bate o pênalti em Portugal? Quem é que bate o pênalti na França? Todos os caras, eu não vou falar o palavrão aqui, mas os caras, os feras das seleções. Mas aí, na nossa, tem que ser um jogador que estava jogando uma boa Copa, mas que não tem uma estatística comprovadamente eficiente. Então, assim, e sumiu, né? Muitos erros. Depois perdeu o pênalti e desapareceu, infelizmente. E quem vinha se destacando na Copa era o Vini, o atacante brasileiro que todo mundo estava confiando. E poderia ter sido ele, sim, que bateria o pênalti, mas era uma decisão que foi dita, veio do vestiário. Bom, agora chegou o momento que vocês não gostariam de enfrentar. Lá está o nosso Capelanes, o cara que mais falou, avisou, discutiu, rebateu, foi colocado contra a parede sobre a seleção brasileira nesta Copa. Capela, pra você aquele bom dia. Eu imagino que o dia será longo e feliz só pra você, mas é aquela história, pelas convicções, pelas ideias, porque o Brasil está fora da Copa. Acordou cedo, hein? O Brasil caiu, a internet podia cair também, né? Não contavam com minhas fichas. Uma hora ele ia acertar. Devolve minhas anteninhas. Desculpa, gente, eu não queria usar, mas eu avisei. E olha, engana-se quem acha que eu tô feliz. Eu não queria a eliminação do Brasil. Mas eu tava projetando, tava preparando a massa, preparando o terreno. E eu estou com as suas anteninhas, Renata, porque hoje, olha, eu tô com urticária. É um show de incoerência da bancada, da pachecada. Mas calma, eu não vou ser repetitivo. Eu não vou ficar falando, justificando. Eu quero relembrar meus amiguinhos e a nossa audiência do Jogo Aberto o que eu falei há 13 meses. 6 de junho de 2025. Olha só o que o Capelinha falou. E eu tava fininho, hein? Olha aí, roda aí. Eu gostaria que 1 a 1 se levantasse e viesse aqui pedir desculpas. Só que eu prevejo, eu enxergo. Eu vejo que cada pachecada ficou, não, que o Brasil é isso, que o Ancelotti é aquilo. Agora já ouvi que o Ancelotti não é mágico. Mas ontem ele era o Harry Potter quase, né? Cicinho falou aqui não, porque o Ancelotti quer transformar o Brasil no Real Madrid. Ô, gente, aquele Real Madrid estilo de jogo. Toni Kroos, estilo de Modric, jogo. É o tipo de jogador que a gente não tem na seleção brasileira. Esquece esse negócio, não, é estilo de jogo. Já que ele gosta de palpite, então olha pra câmera e diga, o Brasil não vai classificar. Eu vou falar uma parada pra você. Diga agora, então. Classificar pra Copa, como eu disse ontem, até vai. Mas olha, se chegar nas oitavas, já tá de bom tamanho. Mas olha, se chegar nas oitavas, já tá de bom tamanho. Se chegar nas oitavas, já tá de bom tamanho. Mas olha, se chegar nas oitavas, já tá de bom tamanho. Em 2030 que dá, 2026. Nossa, como você é evidente. Eu gravo aí. Olha, Capela, é mesmo, tá gravado. Sacramentado, não vamos discutir isso. Era ele? Aquele cara lá não era ele, parecia estar meio diferente, né? Não sei não. Fininho ele. Não, sabe o que mais me incomoda? Que realmente eu tô quase pegando um voo e chegando em São Paulo. Não, fica aí. Porque eu falei na semana passada, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Vocês aí da bancada da pachecada comecem a criticar o Ancelotti e esses jogadores. Príncipe, que bom, que obrigado, viu, geral? Vocês colocaram o Chico aqui ao meu lado, o Chico tá aqui desse lado, né? O Chico, ele pega... Vou até tirar a anteninha, cara. Eu vou ficar a anteninha porque eu tô ficando maluco. O Chico, ele chega na rede social... Ele chega na rede social e fala assim, ó... Oi, tudo bem? Melhoramos, evoluímos, estamos bem. Rumo ao Hexa. Cara, me dá uma raiva, Chico, me dá uma raiva de você. Aí agora você tá criticando tudo e todos. Tira o Chico da tela, coloca o Guimarães aí. Meu Deus. Coloca o Everton Guimarães, vai piscar a carinha dele, olha a carinha dele. Fazer assim, expor na tela. O Pachecão Mor, olha a carinha do... Era isso que eu previa.
E era isso que eu tava tentando evitar. Eu falei pra você, telespectador internauta, eu não queria que você ficasse iludido que nem ele. Olha a carinha dele. Olha a carinha, tira, sai. Põe o doutor, pisca o doutor pra mim. O doutor, cadê o doutor? Doutor. Bom almoço, doutor. Ó, doutor, eu não me engano. O senhor falou, preveu, que eu enxergo futebol, que é isso, que é aquilo. E agora tem o que dizer? O que o senhor tem a dizer? Tenho a dizer que o Brasil perdeu por conta de jogadas individuais não concluídas. Tivemos chance de ganhar muitas vezes o jogo. E não fomos eficientes. Futebol só ganha um. Você torce contra todos. Você torce a favor de todos. O senhor falou que o Pedro é melhor que o Harry Kane. Agora uma brincadeira que eu fiz. Foi uma brincadeira. Deveria ter humildade para falar, Capela, você estava certo e eu errado. Pode tirar o doutor. Tira o doutor. Tira. Vou comprar sandálias da humildade. Tira o doutor. Cadê outro? Sandálias da humildade pro doutor. Tira outro. Tem outro aí, olha, ó. O Pachecão aí, ó. Nossa senhora, veio eclipse no rosto, ó. Ronaldão. Vededo. Olha a carinha dele, ó. Não, porque o Brasil vai isso. Só fico triste com o Corinthians. O Brasil. Que o Neymar tem que ir. Que o Neymar é o cara. O Neymar entrou e fez o quê? Não, todo esse gênio que vocês estavam pensando aí, com condições, ele tinha resolvido. Tinha resolvido. Mas o tempo que ele jogou, ele foi lá e sapecou. Aí, tem mais Pacheco. Cadê o Cicinho? Não, peraí, eu quero o Cicinho. Olha a carinha dele, meu galáctico. Cadê o Real Madrid, Cicinho? Responde pra ele, cadê o Real Madrid que você prometeu pra gente, Cicinho, meu Deus? Na Espanha. Na Espanha. E aí? Ué, você quer o quê? É isso? Tá com o Mourinho lá. Você quer que eu fale com o Real Madrid? Tá onde? Tá de férias. É Copa do Mundo. Cara, o negócio é o seguinte, eu vou devolver pra Renata, porque o capitão eu vou pegar já. Calma que daqui a pouco vai chegar do Conde Drácula aí. Então é contigo, Renato. E eu dá tempo de você reconsiderar, hein? Que o Edu, quando ele encara de frente, ele não deixa nenhuma brecha, não é? Chiquito, você tem um recadinho antes desse embate entre Capela e Edu Dracena. Vai, Chico. E o pior... Repercussão da vitória da Noruega, classificação norueguesa, Haaland brilhando, artilheiro da Copa. Acordar para trabalhar nesta segunda-feira foi ainda mais difícil para o brasileiro. Difícil, principalmente ter que vir presencial também depois de uma derrota dessa. Foi bem triste, realmente. Principalmente o primeiro pênalti que a gente perdeu. Foi muito triste. Criamos uma esperança. Você tem que correr, tem que suar a camisa, mano. Sabe, tem que fazer falta quando der, tem que tomar cartão quando puder. Mas no fundo a gente sabia que tinha alguma coisa errada, né? E foi o que passou ontem. O Brasil não fez uma boa partida. A gente parecia a Noruega, né? Agora é esperar 4 anos e ver se como consegue melhorar com essa nova safra que tem, né? Cenário bem diferente do vivido em Oslo. O norueguês passou a noite remando de felicidade. Com o triunfo e a classificação inédita, a Noruega adiou o sonho do hexa da seleção canarinho. E a eliminação precoce brasileira, com a pior campanha desde 1990, foi alvo de críticas nas ruas e na internet. Nas redes sociais, tinha brasileiro tentando buscar um culpado. Outros afogavam as mágoas. Muitos lembraram que a eliminação foi mais uma queda para um europeu. Desde o Penta, o Brasil não consegue passar por uma seleção do continente no mata-mata. Campeão da Copa América com a seleção em 99, Vanderlei Luxemburgo foi duro nas críticas a Ancelotti. Se fosse o técnico brasileiro, vocês estão arrebentados com o técnico brasileiro. A imprensa não fala nada, porque vocês são subservientes dos europeus. Vocês querem o Brasil como futebol europeu. Nós não vamos ser europeus, nós precisamos de driblar, fazer coisas diferentes. Jogar contra a Noruega, um time fraco pra e nós ficamos 90 minutos defendendo contra a Noruega. Onde assumiu isso? Repercussão por aqui e pelo mundo. Ex-jogador do Milan e Barcelona, o sueco Ibrahimovic, elogiou a seleção norueguesa, comparando a Suécia de 94, e desdenhou da equipe brasileira durante um comentário para uma TV norte-americana. O Brasil nunca me convenceu. Desde o primeiro jogo, as mudanças que o Carlos fez hoje não tiveram resultados. Parecia que a Noruega estava fazendo o jogo bonito. No principal jornal da Noruega, as provocações entre Neymar e o goleiro Nyland foram um destaque.
No Clarim da Argentina, surpresa chocante em Nova York. E o Olé fez um trocadilho com o nome de Haaland e uma risada com a eliminação do rival sul-americano. Os espanhóis AS e Marca destacaram o artilheiro Haaland. Na Itália, o Gazeta dello Sport colocou na manchete: Haaland é maior que o Brasil. 2 golaços punem uma seleção apagada. Ancelotti vai pra casa. Por outro lado, no vestiário, os noruegueses mandaram um recado cantando: não vamos voltar nunca pra casa. Após o triunfo cara da partida, autor de 2 gols, Erling Haaland postou: ora, ora, ora. A remada Viking embalou a Noruega até as quartas de final da Copa do Mundo. Já o Brasil vai precisar seguir remando até 2030 para manter vivo o sonho do Hexa. Como todo brasileiro, a gente não desiste e segue mais um dia. Até 2030, tem mais 4 anos para mexer com o coração dos torcedores. Eu mesmo agora só vou torcer pro Corinthians, eu sou corintiano, tô com a camiseta do Brasil aqui, desde ontem. Mas eu sou corintiano até o final. Infelizmente, trabalhar para pagar a camiseta, né? Que eu comprei uma camiseta em 3 vezes, chegou ontem, usei e agora vou ter que trabalhar para poder pagar ela. É isso. E guardar ela para 2030. Guardar ela para 2030, né? Vai ficar lá guardadinha e vamos ver o que a gente faz daqui para frente. Já quero o embate entre Edu e Capelanes, mas agora, Ronaldão. Você tá muito jururu, Rona. Se era pra voltar sem o Mundial, é melhor levar o Palmeiras, né? Que isso. Né? É porque tinha a zaga do Corinthians lá. A zaga do Corinthians estava jogando na seleção. Quê? Mas o Palmeiras foi pra Copa com o Paraguai. Então, mas foi pro Mundial também não ganhou nada. É assim que pode ser pra lá, vai. No futebol, uma grande conquista começa com... Então, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal, falando sobre essa derrota amarga da seleção brasileira para a Noruega por 2-1. Mas queremos saber a sua opinião. Quem foi o jogador responsável por isso? Será que teve algum jogador que foi responsável por essa derrota ou o conjunto como um todo foi o responsável? Deixa aí nos comentários, galera. Não esquece também de se inscrever no canal se você é novo por aqui, ativar o sininho das notificações e, claro, compartilhar também este vídeo, conferindo os créditos na descrição. Sendo assim, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e nos veremos no próximo vídeo.